Começando mais um episódio aqui do canal Heavy Física. Aqui no canal Heavy Física, professor Ganso, sou eu. Porque aqui a física é pesada, rapaz! Roda a vinheta aí, Filipão! E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem aí, acomodados aí nos seus assentos, tranquilos, sossegado, né? Maravilha da natureza, como é que tá o tempo aí? Tá chovendo, né? Chovendo prego, né? Nada a ver. Ai, nada a ver esse assunto. Então, galera, hoje nós vamos falar de mais alguns fenômenos ondulatórios, ok? Mais fenômenos que acontecem com as ondas, porque a onda é um negócio psicodélico, né, rapaz? Jesus, aquele negócio propagando energia sem matéria, que coisa estranha. E aí, galera da Geraldo, que bosta. Agora, nós vamos falar hoje de 3 fenômenos que podem acontecer com as ondas em determinados casos, tá? Em determinados casos. O primeiro deles, cara, você já percebeu. Certeza que você já percebeu esse fenômeno. Quer ver? Quer ver? Se você tem um vizinho, você tá lá, aí você escuta o seu vizinho falando alguma coisa. Ou você precisa lá de um ovo, açúcar, vai lá no muro. Vizinho! Vizinho! Quero ovo! Eu quero açúcar! Me empresta! Depois eu devolvo. Ninguém devolve porcaria nenhuma, mas o cara escutou você lá do outro lado, tá vendo? Tá percebendo? Esse fenômeno, galera, que a onda consegue contornar um obstáculo, é denominado difração. Olha aqui nesse slidezinho, você ali gritando, ô fulano, ô ciclano, olha lá, que bonitinho, que bonitinho. Por que a pessoa escuta você lá do outro lado? Porque a onda contornou este obstáculo e esse fenômeno é denominado difração. Ele não te vê porque a difração, para acontecer, tem uma condição. No caso da onda sonora, ela difrata, ela contorna esses obstáculos muito bem, ok? Principalmente aquelas frequências mais baixas, as frequências mais graves que conseguem contornar os obstáculos. Quando você chega numa balada, numa festa, que você tá lá... Você escuta aquele som mais grosso, não é? Aquele som mais grave. Pois é, o grave ele contorna melhor os obstáculos por conta do seu comprimento de onda. Então a gente acaba escutando as frequências mais graves ao invés das frequências agudas. Já a luz não consegue difratar assim tão facilmente nessas coisas dos tamanhos que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Mas acontece com ela também, porque a difração é um fenômeno ondulatório, independente da natureza da onda. Pode acontecer. E quando que ela acontece com mais evidência? Quando que a difração acontece com mais evidência? Dá uma olhadinha nesse outro slide aqui, ó. Nós temos ali, vamos supor que aquele buraquinho ali, ó, a gente chama de obstáculo para que a onda consiga contornar. Se o tamanho do obstáculo, seja ele um buraco, ou seja ele uma haste, alguma coisa que está ali na frente, for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, esse fenômeno da difração ele é mais acentuado. Então, o comprimento de onda da onda sonora é de 17 metros até 1,7 centímetros mais ou menos. Ou seja, coisas dos tamanhos dos objetos, dessas porcarias que a gente tem por aí, porta, janela, essas coisas. Então o som ele difrata facilmente. Já o comprimento de onda da luz é em torno dos nanômetros, é muito pequenininho. Então o que acontece? Ela não vai desviar facilmente. Agora, se esse buraquinho aqui, ó, ele tivesse a ordem de grandeza do tamanho do comprimento de onda da luz, a luz contornaria esse obstáculo. Esse fenômeno de contornar o obstáculo é denominado difração, beleza? Quando a luz contorna o obstáculo, ou quando a onda, contorna o obstáculo, o que acontece? A velocidade muda? Não, porque o meio é o mesmo. A frequência muda? Não, porque a fonte é a mesma. E se a velocidade nem a frequência muda, o comprimento de onda também não muda. Então, mantém também o comprimento de onda. O que a gente percebe que muda? O formato. O formato da onda vai mudar. E aí depende do obstáculo, depende do que está contornando. Beleza? Então este é o primeiro fenômeno que a gente vai estudar hoje. Ronaldo, fenômeno. Ronaldo,
fenômeno. Agora, continuando, nós vamos falar de um outro fenômeno denominado polarização. Belezeira? A polarização, pessoal, só é possível em ondas transversais. Ondas longitudinais você não consegue polarizar. Então, ó, aqui, ó, nesse slidezinho que você tá vendo aqui, ó, nesse slidezinho, você tem aqui um fulaninho balangando uma corda para tudo quanto é direção. E aí a gente coloca alguma coisa que deixa passar apenas uma das componentes, beleza? Uma das componentes da onda. Nós vamos polarizar ela. Apesar dela estar oscilando em várias direções perpendiculares à da propagação, ao passar pelo polarizador, o que acontece? A gente ceifa várias direções de oscilação, deixando passar uma apenas. Isso promove uma diminuição da intensidade dessa onda que está passando pelo polarizador. Isso tem várias aplicações, tá? Várias aplicações nós temos nesse esquema de polarização, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui os óculos. Tem óculos que têm lentes polarizadas. Esses óculos, olha aqui no slidezinho, por conta das lentes serem polarizadas, diminui a intensidade de luz que passa para o olho da pessoa e aí fica mais na boa para andar ali no solão, aquela coisa doida. Certo? Ali tem uma outra foto mostrando dois polarizadores, um colocado 90 graus com o outro. Tirando esse slidezinho aqui, nós vamos colocar um videozinho mostrando nesse lance. Ali, ó, a gente fez uma experiência aqui na batera, aqui, ó. Chimbal. Raid. Chimbal. A gente fez uma experiência aqui no chimbal que é a seguinte, nós colocamos, primeiramente, filmamos o O ali do escrito Paragon, beleza? Depois, a gente colocou um polarizador apenas, sacou? Já dá para perceber que a intensidade da luz diminui. É, meu amigo. Aí a gente colocou outro polarizador na mesma direção. A gente continua vendo o O do Paragon. Diminui mais um pouquinho, porque atenua mais um pouquinho, mas a gente continua vendo. Se a gente vira e deixa um polarizador perpendicular ao outro, olha o que acontece. Some. A luz não passa. Porque você tem o polarizador numa direção e o outro polarizador na outra direção, ceifando todas as direções de propagação. Essa é uma polarização total, sacaram? Então, esse é outro exemplo de polarização. Você já foi no cinema? Pergunta idiota, né? Você já foi no cinema 3D? Sabe? Cinema 3D, que as coisas aparecem aqui na tua cara. Olha que doideira. Você usa um óculos lá no cinema 3D. Aquele óculos, ele é com lentes polarizadas, cara. É muito louco. Você já percebeu que sem óculos, parece que tem uma imagem embaçada sobreposta na outra? Aí quando você põe o óculos, fica tudo bonito? O lance é o seguinte, aquelas imagens, na verdade você tem duas imagens ali, geradas com luz polarizada, uma numa direção e outra na outra. Ao colocar o óculos, você vê uma imagem com um olho e a outra imagem com o outro olho. Isso lhe dá a sensação de amplitude, aquela sensação espacial lá na tela do cinema. Olha que louco, polarização, cara. E são vários outros exemplos que você pode achar aí na internet sobre polarização. Então esse é o segundo fenômeno que a gente vai discutir hoje, ok? O próximo fenômeno é da interferência. Aquela interferência. A interferência acontece, galera, quando duas ondas chegam no mesmo lugar, passam propagando pelo mesmo lugar. A gente sabe que as ondas têm cristas e vales. Se porventura duas ondas propagando num determinado ponto ao cruzarem, coincidir duas cristas, a gente tem uma interferência chamada de interferência construtiva. Então observa aqui no slidezinho. Chegando às duas cristas, a gente vai ter um pulso resultante que é a soma das duas amplitudes. E aí, sabe o que acontece com a onda depois que elas cruzam? Viu? Nada!
elas continuam propagando como se nada tivesse acontecido, amiguinho. Cruzou, já era, malandro. Uma continua pra lá, outra continua pra cá, mas naquele ponto em específico, onde coincidiram duas cristas, a gente tem uma interferência chamada de construtiva. A gente tem uma amplificação do pulso. E depois, ela continua propagando. Sei lá, vou inventar aqui um esquema. Imagine que você tem um sonzinho que é assim. Pi. Aí outro sonzinho de uma outra fonte. Pi. Aí você pega um ponto de interferência construtiva. Pi. Você viu que o volume é maior? Então, aumentou a amplitude. É isso que acontece numa interferência construtiva. Agora, Ganso, e se... Minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Não, e se coincidir uma crista com um vale? O que pega? O que rola? O que acontece? Aí, olha esse outro slidezinho aqui, ó. Esse daqui tá te mostrando uma interferência destrutiva. Não é que se destrói o pulso, certo, meu? É que ao coincidir uma crista com um vale, você vai ter uma subtração das amplitudes. Malandro, olha que louco. Se porventura os pulsos tivessem a mesma amplitude, você ia ter um som aqui, pi, outro aqui, pi, e na coincidência da crista com o vale, você... Isso num caso de uma interferência totalmente destrutiva. Caso contrário, você tem uma situação de menor intensidade, sacou? Então, independendo da acústica do lugar, você anda pra lá e pra cá, você escuta volumes maiores, volumes menores, tal, identificando interferências construtivas e destrutivas. Em um caso muito particular, pessoal, de duas fontes coerentes, gerando ondas idênticas, a gente tem como determinar o ponto aonde a interferência é construtiva e destrutiva. Isso é feito por meio de uma formulinha. Olha nesse slide aqui, ó, tá vendo? Esse ΔX é a diferença entre a distância de uma fonte até um ponto e de uma outra fonte até o mesmo ponto. Esse K é um número que a gente tem que descobrir se ele é par, ímpar ou não é inteiro. E lambda sobre 2 é o comprimento de onda daquela onda que são idênticas, por isso fontes coerentes, gerando ondas idênticas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade, tudo igual, belezeira? Se naquele ponto a gente fizer essa conta e esse K aí da fórmula der um número par, isso quer dizer que está acontecendo uma interferência construtiva. Se esse K der um número ímpar, é uma interferência destrutiva. Se der um número que não é inteiro, é uma interferência parcial. Sacaram? Nem é totalmente destrutiva, nem é totalmente construtiva. Sacaram? Então essa é uma formulinha que a gente pode usar em alguns problemas aí que aparecem nos vestibulos da vida. Sacou? Então esse é o fenômeno da interferência. Essa interferência é usada em muitas situações do nosso cotidiano. Uma muito da hora é essa daqui, ó. Você já ouviu falar que tem uns fones de ouvido que te isolam totalmente, assim, ou praticamente totalmente do ambiente? Sabe? Chama noiseless. Você bota o fone aqui, botei o fone, ai que galinha. Aqui ó, você coloca, bota o fone aqui ó, você escuta aquele som e o ruído de fora, você não ia ver mesmo, né? Burro. Você não escuta, por quê? Olha que louco, cara. Olha o que esse aparelhinho psicodélico faz. Ele escuta o ruído e gera uma onda inversa, de maneira que ao somar com o ruído, vai dar uma interferência destrutiva. E aí você praticamente não percebe o ruído do ambiente. Você tá lá no ônibus, no avião, você bota aquilo lá, você coloca aquele fone, escuta seu sonzinho, o seu metal! Sem o barulho de fora. Sacou? Então esses são os 3 fenômenos de hoje, tá? Nós vimos esses 3 fenômenos ondulatórios muito psicodélicos. A difração contorna obstáculos. A polarização, somente ondas transversais que ceifa várias direções de propagação, deixando apenas uma. E a interferência, quando duas ondas cruzam em um mesmo ponto. Certo? Essa é a parada de hoje, beleza, pessoal? Se curtiu, pá, não sei o que, pá daqui, pá de lá, dá aqui botãozinho, escreve aqui e tal, não sei o que, dá o like pra você receber lá a notificação, aquela parada toda. E até a próxima, galera! Valeu! Física. Aqui a física é pesada.